Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live da segunda-feira aqui no canal Criador Pro. Vocês que estão aqui nos acompanhando, vocês que estão nos assistindo aqui no nosso canal do YouTube, ao vivo ou gravado, não esqueça de deixar o like, compartilhar com todos os seus amigos, nos seus grupos que você faz parte, divulgar o nosso trabalho. A plataforma aqui responde todas as segundas e quinta-feiras com lives ao vivo sobre criação, manejo, reprodução e legalização. Tá? Quem quer tirar mais dúvidas, tem os links abaixo na nossa live para você tirar mais dúvidas e acessar todo o conteúdo. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista em legalização, fundador do Criador Pro, né? Que nós temos o canal aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, nós temos nosso site, nós temos a nossa empresa que trabalha com criação e legalização de criatórios comerciais. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, o tema é os 5 passos para iniciar uma criação comercial. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tema. Hoje a gente não vai apresentar nenhum animal, né? Não vamos apresentar mais uma oportunidade de negócio. Nesses últimos dias, a gente recebeu muitas perguntas, muitas dúvidas referente novamente à questão de legalização, né, de criatórios comerciais, principalmente porque esse último mês conturbado aí, né, em que realmente agora todos os criadores de animais exóticos realmente vão ser obrigados a virarem criadores comerciais, a procura foi muito maior, né? A gente tem uma procura muito grande para pessoas que querem fazer a legalização dos seus criatórios comerciais. Então, aí eu decidi hoje falar um pouquinho dos 5 passos para você iniciar uma criação comercial, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nós vamos estar comentando sobre isso, tirando dúvidas e também vamos estar aí batendo um papo e conversando com as pessoas que nos assistem, tanto nas nossas redes sociais, quanto aqui no nosso canal no YouTube, toda segunda-feira, às 8h30, e toda a quinta-feira, às 8h30, lives ao vivo. Também, né, já querendo dar uns recados hoje, já o pessoal que está nos assistindo, um recadinho com a nossa estreia, novamente, da série Dr. Paulo Responde, que vão ser colocados vídeos toda semana, 1 ou 2 vídeos por semana, aonde a gente vai estar respondendo as principais perguntas feitas por criadores. Lembrando que essa série ela não é ao vivo. E uma vez por mês, uma live ao vivo. E aí a gente vai ter também, dentro dessa série, sempre nós temos uma promoção. Então, a série Dr. Paulo Responde, nesse mês de junho, a gente tem no final do mês, quando for acontecer a live ao vivo, fiquem todo mundo atento a essa live ao vivo, nós vamos ter um super bônus, né? Um super prêmio, que na verdade é para quem nos acompanha nas nossas redes sociais. Nós vamos ter um sorteio, né, de um super brinde para todo mundo ao vivo também na série Dr. Paulo Responde, sempre que nós tivermos a nossa live ao vivo. Sempre vai ser no final do mês, e aí vocês têm que assistir a série para poder estar acompanhando, tá bom? Todas as séries, né, estão exclusivas lá dentro, além de conteúdos novos e conteúdos exclusivos dentro da plataforma Criador Pro. É só você digitar aí www.criadorpro.com e fazer sua inscrição, é gratuita, se inscreve lá no plano gratuito e tem acesso a todas as informações. A gente vai ter uma série de conteúdos novos a partir de agora, desse mês, na virada do mês, uma série de conteúdos fantásticos que a gente vai estar trazendo para vocês, né? Principalmente entrevistas com criadores que a gente está legalizando, criatórios já legalizados. Nós vamos estar visitando os criatórios, vamos estar mostrando o andamento do processo de legalização, nós vamos estar mostrando as licenças que já estão saindo, as licenças todas e todo o andamento dos processos dos criadores. E, consequentemente, nós vamos estar com o Criador Pro na estrada, visitando os criatórios e os criadores do Brasil. Então, são novas séries. Nós vamos estar mostrando também uma série nova, que é a montagem do novo criatório do Criador Pro. Tá? Nós vamos estar aí até o final do ano, nós vamos estar montando um novo criatório no estado de Santa Catarina, e nós vamos estar montando e vamos fazer toda uma série, desde o início do planejamento até ao funcionamento desse criatório, tá bom? Vamos lá, então. A nossa live de hoje é os 5 passos para iniciar uma criação comercial. Bom,
O que quer dizer? Os 5 passos, na verdade, são algumas coisas importantes para todo criador. Então, toda a criação de animais no Brasil, a gente sabe que, tanto de animais exóticos, domésticos e silvestres, ela precisa de um processo de legalização. E esse processo de legalização é junto a órgãos municipais, estaduais e federais, quando houver a competência. Então, o primeiro passo é você buscar informações sobre os animais que você pretende criar, quais as categorias que esses animais se enquadram e qual é o processo de legalização que o seu criatório comercial precisa seguir. Antes de você comprar os animais, comprar matrizes, começar a reproduzir, etc., montar o criatório, a primeira coisa, estudem e classifiquem os animais, escolham os animais que vocês querem criar comercialmente e vejam qual é a categoria que eles se enquadram, se são animais domésticos, se são animais exóticos ou se são animais silvestres, e qual é o processo de legalização para eu poder reproduzir e eu poder comercializar esses animais. Então, isso é a primeira coisa, tá? Então, no Brasil, a gente tem 3 categorias para você virar criador comercial e poder criar, reproduzir e vender os filhotes. Que é a categoria de domésticos, a categoria de exóticos e a categoria de silvestres. Para cada um deles existe um processo de legalização. Mas como eu vou saber isso? Ou você vai entrar no site do IBAMA e vai procurar essas informações, ou você vai procurar um responsável, uma pessoa que monta e que sabe fazer o processo de legalização. Esse é o segundo passo. Uma vez que você definiu que você quer ter um criatório comercial, que você vai montar o seu criatório, que você escolheu as espécies, que você quer criar comercialmente e viver da criação, procure alguém responsável para fazer o processo de legalização. Tanto as 3 categorias precisam de um processo de legalização. E quem vai te orientar e vai fazer esse processo para que você consiga o mais rápido possível saber tudo o que você precisa e todo o passo a passo para fazer a legalização é esse responsável técnico. Esse responsável técnico tem que ser uma pessoa especializada em fazer processo de licenciamento ambiental. Ele tem que saber como fazer o trâmite da documentação, a montagem de processos, de projetos para encaminhamento para todos os órgãos para conseguir as licenças que o seu criatório precisa. Esse responsável ele precisa estar registrado num conselho de classe e ele tem que emitir ART de responsabilidade técnica pelo processo de legalização, por todos os projetos e por todo o trabalho de legalização. Dentro desses profissionais, você tem biólogos, médicos veterinários. Hoje nós temos até categorias diferenciais, mas para a criação de animais são esses. E zootecnistas, se eles tiverem a especialização e forem liberados pelo seu conselho de classe para poder fazer o processo de licenciamento. Então, a primeira coisa é decidir se realmente você quer viver da criação de animais. Escolhendo as espécies e vendo o que cada espécie precisa de processo de legalização. Ou você chegar para o responsável, que é o segundo passo, que você vai procurar alguém que saiba, que vai te orientar quais o processo de legalização para cada uma dessas espécies. Terceiro passo, ter a consciência que o processo de licenciamento ambiental é obrigatório e que eu preciso respeitar todos os trâmites legais e respeitar o que a legislação para cada categoria exige. Eu não posso montar um criatório, comprar matrizes de qualquer forma, começar a reproduzir, sair vendendo, se eu não tiver autorizações para cada categoria. Então, isso é uma coisa que é o terceiro passo. Toda pessoa
que quer viver da criação de animais tem que entender que esse é um processo que você precisa fazer. Não existe criatório comercial de sucesso que vai para frente se não fizer esse processo de legalização. E eu preciso seguir exatamente tudo que o responsável vai passar para você conseguir esse processo de legalização. Então, esse é o terceiro ponto, que o criador ele tem que ter a consciência que não existe criatório comercial no Brasil que não esteja legalizado. Não existe, ok? Quarto passo, uma vez decidido isso, aí sim eu penso no planejamento do meu criatório comercial. Então, eu escolhi as espécies lá no início, eu escolhi o responsável que vai fazer o processo de legalização, eu entendi que eu preciso cumprir várias etapas para eu virar um criador comercial, e agora o meu quarto passo é montar o meu criatório comercial da forma correta. E esse montar o meu criatório comercial da forma correta é planejando o meu criatório. Eu já decidi, já tive a ideia de quais as espécies que eu quero criar. Primeiro passo, eu vou comprar as matrizes? Não, você não vai comprar as matrizes. Você vai definir o espaço, o local aonde você vai montar o seu criatório comercial. Se é em área urbana ou se é área rural. Porque para cada área eu também tenho uma série de pré-requisitos que eu preciso atender nesse processo de planejamento. Se eu vou abrir como pessoa em área urbana, eu tenho que abrir uma empresa, eu tenho que abrir um CNPJ e eu tenho que conseguir as autorizações municipais para funcionamento desse meu comércio, dessa minha empresa. Se eu for fazer na área rural, eu tenho que fazer um cadastro como produtor rural e conseguir todas as licenças para criar como produtor rural. E aí, dentro desse planejamento, eu preciso lembrar que, para eu legalizar, eu preciso de uma infraestrutura mínima, e essa infraestrutura mínima precisa de plantas arquitetônicas assinadas por engenheiro ou arquiteto, com cronogramas, com croquis, e ela precisa estar 100% detalhada da infraestrutura que eu estou pretendendo. Essa é a primeira coisa. Então, eu defini o local, eu vi que eu preciso, qual é o tipo de cadastro, o que eu preciso fazer. A primeira coisa é definir as instalações. Instalações mínimas, área de matrizes, área de filhote e cozinha. São 3 estruturas mínimas: área de matrizes, área de filhote e cozinha. Essas são 3 infraestruturas mínimas. Aí, dependendo do seu criatório, das espécies, você vai ter uma infraestrutura a mais ou a menos, e aí quem vai te orientar isso é o responsável que está fazendo o processo de legalização para você. Então, eu preciso, se eu vou abrir em área urbana, abrir uma empresa e conseguir todas as licenças municipais para a empresa entrar em funcionamento. Se eu vou abrir na área rural, eu preciso fazer o cadastro como produtor rural e conseguir todas as autorizações como produtor rural, antes de fazer o processo de legalização. Essa é a primeira parte da legalização do seu criatório, fazer esses procedimentos. E o quinto passo, uma vez que você definiu a infraestrutura, que você definiu aonde vai ser, que você tem espaço, que você planejou, que você fez as plantas, que você já definiu os recintos para as espécies, você vai definir quais as espécies que você vai começar e a quantidade de casais. E aí, uma vez definido isso, lembrando que para a legalização, hoje, o mínimo que a gente recomenda são 5 casais, 5 matrizes, para você iniciar um processo de criação comercial, para você conseguir as autorizações e todos os processos. Uma vez que eu escolhi, eu preciso adquirir as espécies, as matrizes, com nota fiscal e com certificado de origem, quando são silvestres e exóticos. Quando são animais domésticos, eu preciso, pelo menos, adquirir esses animais com nota fiscal
de criatórios autorizados. Depois que eu adquiri as minhas matrizes, aí sim eu vou dar entrada no meu processo de legalização. Então, eu defini, contratei a pessoa que vai fazer, eu já defini, eu sei que eu preciso fazer o processo de legalização, eu defini a minha infraestrutura, eu mandei fazer as minhas plantas, eu adquiri primeiros 5 casais, aí sim eu faço e dou entrada no meu processo de legalização. Então, esses 5 passos, eles são fundamentais, porque durante essa avaliação você vai saber se vale a pena ou não montar um criatório comercial. Porque todos esses passos você vai gastar para contratar a pessoa que vai fazer o processo de legalização, o responsável, para você entender que você tem que abrir empresa e fazer cadastro e conseguir as licenças municipais, você vai gastar taxas, que são taxas de abertura de empresa, de cadastros, de licenças em vigilância sanitária, alvará de bombeiros, alvará de funcionamento, alvará do órgão agropecuário, responsável técnico que você vai precisar pagar. Além de tudo isso, você vai ter que contratar um arquiteto e um engenheiro, pagar para ele fazer as plantas, fazer todos os cronogramas que precisam, e você ainda vai ter que, quando comprar matrizes com nota fiscal, e você ainda, quando for dar entrada no processo de legalização, tem as taxas do licenciamento ambiental. Então, você tem que ter consciência que é um processo que leva tempo, planejamento e tem que ser feito da forma correta. Se eu errar num desses processos, vai demorar e você vai gastar o dobro para conseguir o processo de legalização. Então, é muito importante que todo mundo que definir, eu vi um vídeo que ganha dinheiro com XYZ, eu vou viver disso, etc. Tem que entender que não existe criação de animais no Brasil que não passe por processos regulatórios. Até a criação de cachorro para fins comerciais, você precisa de um licenciamento. Para criar galinha, para criar boi, você precisa estar cadastrado e você precisa ter autorizações, entregar uma série de documentos, tem que pagar taxas. Então, não existe no Brasil eu sair criando animais de qualquer forma, sem pagar imposto e sem estar cadastrado. Não tem, não existe. O que muda é, se for domésticos, é um processo de legalização mais simples, se for exóticos, é um processo um pouco mais complexo, e se for silvestres, é um processo mais demorado e um pouco mais complexo. Eu posso ter as 3 categorias juntas? Sim. Se eu estiver criando só domésticos e eu resolver criar um exótico, eu preciso fazer a legalização junto aos órgãos ambientais daquele exótico. E assim, durante o processo de legalização, eu não posso reproduzir, eu não posso vender animais exóticos e silvestres. Domésticos, após os primeiros passos de legalização, você já consegue reproduzir e vender. Agora, exóticos e silvestres você não pode, só depois que você receber a autorização ou licença de funcionamento, ou muitos estados chamam de autorização de manejo. Então, isso tudo gera trabalho. Mas eu não sei. Todas as nossas lives aqui no canal, se você for lá assistir, tem os passo a passo, tem o que você precisa, tem tudo que eu acabei de falar aqui, você tem explicado em todas as lives anteriores aqui do nosso canal. Eu só resolvi fazer essa live porque nós temos N pessoas no Brasil que são criadores amadores, que criam esses animais como hobby ou gostam de ter e criar e reproduzir alguns animais. E alguns estão vendo a oportunidade de ganhar dinheiro criando animais. Só que para você ganhar dinheiro criando animais, você precisa fazer o processo de legalização. Então, isso é fundamental. E seguir esses 5 passos para você realmente ver se vale a pena. Você não fica rico, gente, você não vai viver de criação de animais com planejamento errado, com poucas matrizes e de forma ilegal. Você vai ter só despesas, você só vai ter dor de cabeça e você ainda vai acabar sendo multado e respondendo o processo. Então, prestem muita atenção nisso que a gente está falando. Criação comercial para se iniciar deve se iniciar da forma correta. Então, esse era o recado que eu queria dar, esses eram os 5 passos iniciais.
Dentro de cada passo desses, você tem um monte de informações que você precisa saber. A gente tem uma live falando sobre cada uma dessas etapas, falando sobre cada uma dessas. Se você quer fazer, a gente faz o processo de legalização, tem o link abaixo, a gente faz toda a montagem, a gente oferece todo o serviço de legalização. É só você clicar aí e entrar em contato com a gente. A Criador Pro faz isso por um valor bem legal, um valor bem... Temos telefone, deixa eu colocar aqui o nosso telefone, é o 66992130520. Entre em contato, clica no botão, aproveita as oportunidades e venha ser um criador comercial legalizado e fazer parte da maior comunidade de criadores legalizados do Brasil, o Criador Pro. Não esqueça de deixar o like, compartilhar com todos os seus amigos, nos seus grupos que você faz parte, divulgar o nosso trabalho. Beleza? Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.